Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que bom estarmos aqui na live, né, Júlio? Mais uma vez, hein, Lucas? Estamos juntos aqui estudando essa matéria, essa tão importante aí que é dispensações. E a semana passada, Lucas, vocês estavam falando sobre o arrebatamento da igreja, né? Chegou, hein, Júlio? E hoje nós vamos dar continuidade, mas estou pensando em voltar um pouquinho e nós lembrarmos aqui, dar uma relembrada, Lucas, o que acontece no arrebatamento e o que acontece na manifestação, né? Porque como foi falado semana passada eu estava na live, assistindo, né, de onde eu estava, né, a live, e uma das coisas que eu acho interessante é a questão da promessa feita para a igreja da Filadélfia, que é quando ele fala que eu te livrarei da hora da tentação, da provação ali, e não é na hora, né? Uma coisa é a gente livrar na fornalha, outra coisa é livrar da fornalha, né? E também, esse dar no original grego é muito significativo, né, Júlio? Sim, pastor. Quiser, eu até leio aqui o texto. Lê o texto Está lá para nós aí. em Apocalipse 3. Bom, primeiramente, paz, irmãos. Boa noite. Está lá em Apocalipse 3, no versículo 10, que diz assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou tribulação, né? Dependendo da versão, que há de vir sobre todo mundo para tentar o que habita na terra. Então, aqui o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que ele está falando aqui, é certo, da igreja de Filadélfia, mas ele está falando do cristão fiel, daquele cristão que vive a palavra, que serve a Deus, e ele fala da hora, e esse dá, no grego, ele é ex, né? Esse ex é significativo, porque esse ex sempre representa saída, né? Algo fora, né, pastor? Algo que está fora daquele contexto, né? Isso. Sim, exatamente. Êxodo, né? Tem também o EX, êxodo, quer dizer, a saída do Egito. A palavra, por exemplo, exílio, também falou que saiu da sua pátria, saiu de onde ele estava e foi para um outro lugar. Então, esse EX aqui, esse ex que fala da, também está falando de uma saída ali. E eu gostaríamos de relembrar, antes de entrar nos sinais, né, ali, gostaria de falar a questão realmente do arrebatamento e da manifestação. São duas coisas, né? Um evento em duas fases, que a volta de Cristo é em duas fases. Uma é o arrebatamento, e ele fala aqui o primeiro ponto, que ele virá para os santos. 1 Tessalonicenses 4,16. E é da terra para o céu. A igreja sobe para encontrá-lo. Dá para ler para nós aí, Lucas, o texto? 1 Tessalonicenses 4,16. Sim, está aqui. Ó, o texto fala o seguinte: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Também para nós. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui nós vemos, aí dá para que a gente deduza que vai encontrar com ele nos ares. Sim. Nós subiremos até, não é ele que vem e toca a terra, somos nós que vamos ao encontro dele. E aí nós vemos Filipenses 3,13, que fala do que? Da manifestação. 1 Tessalonicenses 3,13, né, que diz que é outra coisa, que ele vem com os seus santos, com todos os santos. Está no 3,13 aqui, né? Lê para nós. Para confortar-vos. 3,13, isso mesmo. Para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus. Será que é essa aqui mesmo? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, isso aqui mesmo. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, na vinda dele, então quer dizer o quê? Primeiro ele vem buscar, depois ele volta com todos os seus santos. É bom que a gente entenda, né, pastor,
o contexto das duas fases, a volta do Senhor, dividindo em duas fases, porque muita gente faz uma confusão, né, nos textos os textos que dizem todo olho o verá. A gente precisa entender onde é o arrebatamento e aonde é esse texto que diz manifestação. todo olho verá, que é na manifestação de Jesus Sim. Cristo, né, na segunda fase ali da sua vinda. Agora, Júlio, o que você acha esse santo aí? Será que é os anjos ou é a igreja? Poderíamos dar essa interpretação como sendo os anjos? Porque Deuteronômio, quando Deus fala de santo lá, ele está falando dos anjos. Mas aqui, pastor, aqui é a igreja. Aqui é a igreja. Pelo contexto do Novo Testamento, é a igreja, né? Toda vez que o termo santos é empregado, Na a igreja, respeito da igreja. É a respeito né? da igreja. Ah, sim, isso também é uma coisa muito importante, porque no Novo Testamento, o anjo não é chamado de santo. Sim. No Velho Testamento até era, mas no Novo Testamento, sempre quando fala com seus santos, está referindo realmente à igreja. A igreja. Né? Então, só estou deixando, é bom a gente tocar nesse Porque assunto. senão vai pegar lá, não, pastor, mas aqui está falando santo no Antigo Testamento. Exatamente, mas quando chega no Novo Testamento, a figura muda, E aqui né? fica evidente, né, pastor? Esse texto fica evidente Que ele que a virá. igreja é arrebatada antes da grande tribulação por conta disso, né? O texto fala, com todos os seus santos. Quem são esses santos? É a igreja, Sim. né? E no primeiro momento, lá do arrebatamento, ele vem realmente para a igreja, né? É muito claro isso daí. Sim. Ele vem para a igreja, pois a igreja pertence a ele vem buscar a igreja dele. Agora, quando chegar na manifestação, nós vemos lá em Zacarias 14, 4 a 5, ele vem daí realmente para, no Monte das Oliveiras, para Israel, para o mundo, e ali ele vem na implantação do seu reino, como Messias. Isso. Outra coisa, no arrebatamento, ele vem e o evento ocorre num piscar de olhos, muito rápido, né? É o que está lá em 1 Coríntios 15, 52. Mas, na manifestação, segundo Apocalipse 1,7, diz o quê? Todo olho verá. Que todo olho verá. Sim. É publicamente. Então, é uma coisa que não é tão rápida, é realmente uma coisa de todo olho verá, contemplará aquela situação, né? E, inclusive, na aula passada foi falado sobre o que muitos dizem, né? Ah, mas se Jesus vier de novo, ele vai ser crucificado novamente. Não, porque dessa vez ele vem como rei, né? Sim. Ele vem aqui para realmente implantar o seu reino também, que nós falaremos nas próximas aulas, a respeito desse reino que a igreja vai reinar com Cristo, né? O reino milenar. Agora, no arrebatamento também, é o próprio Senhor que reúne os seus santos. Ele reunirá os seus santos. Quando chega na manifestação, já não é o Senhor, é os seus anjos que reúnem as pessoas ali. Eu acredito que aí, eu acho que nós já estamos falando, nós vamos passar para o próximo passo, né? Sim. Que são alguns sinais que nós estamos vendo, porque embora o arrebatamento seja iminente, quer dizer, não depende de sinais, né? Não quer dizer também iminente, não quer dizer que é em breve, é uma coisa que vai acontecer. É só questão do quando, né? Mas que vai acontecer, vai. Então, não depende de sinais. Mas, como também o arrebatamento está ligado, primeira fase, com a manifestação, os sinais também, de uma certa forma, embora não dependa, ele chega e já vai pontuando para nós que o evento está chegando, que a volta de Cristo está chegando. É verdade. Tá certo? A gente vai ver isso agora, né? Até a nossa sociedade, o nosso mundo, né? Como está e já vamos começando a perceber que Cristo em breve está E é verdade. resgatando a sua igreja. Não, mas é verdade isso daí mesmo, Júlio, porque a Bíblia a gente pode separar em grupos das profecias que o senhor falou. A Bíblia fala para nós de como estaria a sociedade, como estaria a natureza, como estaria a religião e a política, a ciência. Essas coisas, a Bíblia foi pondo vários pontos aqui que faz parte do nosso dia a dia, para mostrar para nós, para indicar para nós
o quão próximo está. É certo que a gente não pode marcar data e hora, isso aí ninguém sabe a hora, mas Deus também não deixou a gente às cegas. Ele pontuou sinais para nós. Ele até que são alerta, né, importantes. pastor, para você discernir, né, os sinais, né, assim, como que estaria o momento, né? E você vai perceber, a gente tem falado bastante, falamos no acampamento do Rio Ei sobre a vinda de Jesus, né, a volta de Jesus. E eu tenho observado que não só há um sentimento, acho, ou algo que nós estamos sentindo no espírito, que esse momento está breve, pastor, Sim. porque eu tenho visto outras igrejas falando muito sobre a volta de Jesus. É que o cenário mundial hoje que nós presenciamos, né, que nós estamos vivendo, Lucas, esse cenário, ele parece que nos aponta de uma forma como antes apontou para a volta de Jesus. Né? Então, aqui nós vamos ver um pouquinho aqui sobre esses sinais, dividido do jeito que a Bíblia falou. Pegamos alguns pontos, né? Que nem o sinal da sociedade, como seria a sociedade do finais dos tempos. Né? Até Jesus, no sermão que ele fala lá sobre nos dias de Noé, ele fala assim como foi nos dias de Noé, né? Ele está falando, eles se casavam, davam-se em casamento. Vida, algo normal. Algo normal. A vida estaria acontecendo. Mas ele tipifica ali, ele espelha ali a sociedade. Sim. Não só o cotidiano, mas a sociedade. Sociedade Não corrompida, casavam, né? davam-se em casamento tal. Eles não manifestaram por sabedoria, aquele desejo de se arrepender, né? Mas eles viam os sinais acontecendo e não fizeram nada, até que eles foram pegos de repente ali. Mas também, então nós vamos ver aqui primeiro da sociedade. Segundo Timóteo 3, de 1 a 4, olha que a palavra, o apóstolo Paulo fala para nós, é muito importante. Ele fala assim, ó, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E hoje em dia, realmente, a gente sente isso daí, né? E o tempo vai diminuindo, né? Enquanto o trabalho aumenta, parece que o tempo vai ficando escasso. Não, a gente olha, né, pastor? Conversávamos esses dias sobre a questão de hoje, tem muita coisa favorável que não tinha nos antigos, né? A questão até a mulher tem que ir no rio para lavar a roupa. Sim. E ela tinha tempo para fazer muitas outras coisas, o homem também. E hoje parece que a gente tem todos os recursos tecnológicos, tempo, né? E parece que falta tempo. E parece que é cansativo, parece que tem se tornado mais cansativo. Que visam otimizar o tempo, né? Otimizar o tempo. Mas é interessante, por exemplo, é uma coisa contraditória, porque, vamos dizer assim, nunca o homem trabalhou tão pouco e se cansou tanto quanto os nossos dias. Exatamente. As pessoas trabalhavam bem mais, mas cansavam-se, parece que o cansaço era menos, né? Então, o apóstolo Paulo já diz assim, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha só. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre tempos trabalhosos, ele está falando de um tempo que não vai ser fácil ser vivido. Embora com toda a tecnologia, com tudo que nos oferece, não é um tempo tranquilo de se viver, fácil de se viver. E ele fala que não é fácil por quê? Não é por causa da tecnologia, por causa da sociedade que nós estamos vivendo, por causa do tipo de pessoas que nos tornamos, por causa do tipo que a humanidade se tornou. Exatamente. É até engraçado, né, pastor? Porque hoje a gente vê essa questão de que as pessoas vão... Outro dia eu vi um pastor que ele foi injustamente caluniado nas mídias, né? Na televisão, nas mídias. E ele provou a inocência.
Só que na hora da provação da inocência não saiu em nenhuma. É aquela notinha de rodapé, né? É, exatamente. Então, mas para quem viu aquela notícia, aquela calúnia A referente a ele, a manchete manchete, já ficou, ó, tá vendo? Tá vendo? Sim. Então, tipo assim, estão caluniando, entendeu? E isso parece que gera uma histeria no pessoal de raiva, de desafeto, de julgamento, né? E quando você entra nos comentários, né, geralmente esses posts são no Instagram, na internet, e quando você entra nos comentários, tem comentários de diversos tipos. Olha, tá vendo? Crente, tanta coisa, né? Por quê? A manchete está declarada. Está né? declarada. E é verdade. Então, é um tempo, querido, que não é fácil ser vivido. E quando Paulo emprega o termo, ele emprega o termo chalepos, que é do grego. E esse termo, sabe o que ele quer dizer? É o mesmo termo que ele usava, que foi usado por um endemoniado de Gadara. É um tempo, e aquele homem violento, furioso, que não tinha paz de espírito, que andava noite e dia. É o tempo que está mostrando também uma sociedade que nós estamos vivendo disso. Uma sociedade furiosa, violenta, que não tem sossego, né? que não tem parada para lá e para cá. Exatamente. É isso que a gente percebe, A gente percebe, né, pastor? Então, É uma sociedade também, assim, hedonista, né, pastor? Sim. Amante de si mesmo, que gosta o importante é eu ser feliz, o importante é eu Isso me a gente sentir ouve bem. muito, né? E O importante é eu ser Sim. feliz, eu o sigo meu coração. prazer, né? É a questão do Sim. prazer próprio, né? você existe para me dar prazer. É. Se a sua companhia não me dá prazer, você é completamente descartável. Exatamente. Porque até nas relações mais sérias, que nem casamento, Sim. aí envolve isso. Enquanto a pessoa está ali, mas quando chegar aqueles momentos, às vezes, de luta, em que temos que nos unir, porque a situação é mais séria, as pessoas não vão falar, não, você existe para me dar prazer. Uma vez que você não me dá mais prazer, você segue seu rumo, eu sigo o meu. E os filhos vão se virar. Exatamente. As pessoas estão tão dessa forma que esse dia eu estava vendo um vídeo de uma artista famosa, né, de uma emissora grande e tal, e ela estava falando a respeito do casamento dela. E ela fala do casamento dela, que chegou ao fim, ela se divorciou do marido, e ela conta algumas experiências que aconteceu ao longo do casamento, onde ela teve algumas experiências fora do casamento, e ele, segundo ela, o marido, estava tudo certo. Por quê? Porque ela sentiu as paixões e ela, enfim, ela foi amante do prazer e resolveu, então, ter outros casos. Mas o marido estava sabendo disso, o marido estava consciente disso, dessa atitude dela. E, segundo ela, não foi por esse motivo que o casamento chegou ao fim. Mas a gente sabe que foi por esse motivo, né? Mas, assim, a gente vê o absurdo que é. Porque até quando a gente olha alguns anos atrás, nossos avós, né, a época dos nossos pais, nossos avós, isso era algo, até mesmo na sociedade como um todo, era algo, né? Mas hoje isso tem se tornado, né, algo, infelizmente hoje, quando a gente olha, isso tem se tornado algo comum. Não, mas é que é relacionamento aberto, a gente ouve isso hoje, né? Não, mas o relacionamento é aberto. Né? Mas aí que a gente vê, então, que aquele pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que o homem é um produto do meio, não é um pensamento, então, que vale. Porque, na verdade, o homem corrompe o meio. É o contrário, né? É o contrário. Não é o meio que corrompe o homem. O meio, muitas vezes, é sadio. A natureza é sadia. Quem acaba corrompendo é o ser humano. Exatamente. O ser humano corrompe o meio. Porque ele se corrompe, o meio que ele está vivendo torna-se corrompido, né? E é o que nós vemos hoje, quando a Bíblia fala corrompe, a Bíblia é um termo que significa apodrecido. Então, os tempos são trabalhosos. O ser humano, querido, que nós estamos vivendo hoje, é o mundo se tornando cada vez mais mundano. É o mundo realmente chegando num estado de putrefação, onde o juízo de Deus está próximo de acontecer. É aquilo que a palavra de Deus fala, né, pastor? Aquele que está imundo, que está sujo, vai se sujar cada vez mais, né? E aquele que está santo vai permanecer, né, buscando mais santidade, se tornar mais parecido com Cristo, né? Exatamente. Vamos pensar um pouquinho aqui na descrição de Paulo, quando ele fala assim que os homens serão
por exemplo, egoístas, os homens serão, né, amantes de si mesmo. Então, ele está falando aqui de talvez do narcisismo, né? Aqueles que se importam com ele mesmo. Eles vivem para agradar a si mesmo. E hoje em dia isso é muito claro que nós vemos. Ele fala também, homens jactanciosos. Jactanciosos vem de uma palavra grega, né, Lucas, que chama-se alazon, que quer dizer fanfarrões. Referem-se a pessoas que tocam trombetas, né, proclamando, às vezes, virtudes que não têm. E essas pessoas também, cheias de orgulho hoje, às vezes veste uma capa de bondade, uma capa que não é uma realidade. Uma capa de santidade, às vezes um título, né? Que a pessoa coloca. Sim. Essa semana também teve uma notícia no meio aí de um cara que se proclamou pastor, mas na verdade depois a igreja se manifestou e falou, não, ele não era pastor. Ele nunca foi consagrado, ordenado pastor. Então um cara que se intitulou pastor e foi envolvido em um caso de abuso, né? E uma situação séria, complicada. Então as pessoas elas se colocam nesse lugar porque querem o título, querem o status, né? Sim, é uma questão de orgulho, uma questão realmente de tocar trombeta que não é, que fez e na verdade não fez. Quantas vezes nós vemos isso? E isso às vezes no meio político é até muito muito notado. Pessoas querendo dizer que fez, ou quando não fez, quem fez foi o outro. Exatamente. E a sociedade vai pelo mesmo caminho. Vai pelo mesmo caminho quando as pessoas vão achando. E o interessante aqui é que sempre existiu homens do jeito que Paulo descreve. Eu acredito que toda a vida existiu. Mas não era característica de uma sociedade. Aí que está a questão. Hoje parece para a gente que a gente fazendo certo, nós estamos na contramão, nós estamos errados. Exatamente. Antes era algo mais pontual, né, pastor? Sim. Hoje já é algo, parece que generalizado. Eu conversava com um rapaz do meu trabalho a respeito dessas coisas que estão querendo impor, né, na sociedade hoje, essa questão de ideologia de gênero. E explicando para ele, né? E ele falava assim para mim, cara, mas essa é a realidade de hoje. Vai fazer o quê? Tem que aceitar, porque é assim que o mundo... Eu falei assim, enquanto a gente pensar do jeito que você pensa, eles vão fazer o que querem. Você entendeu? Vai virar... Porque hoje, olha a dificuldade. Por exemplo, você está dentro de um trabalho. E, de repente, no seu trabalho, tem lá um treinamento que você tem que começar a aceitar. É isso que eles estão querendo fazer. Levar num lugar onde ele chega, nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, eles querem nos encurralar. Nossos filhos, né, escola. A questão, Júlio, às vezes que a pessoa não compreende, é uma questão. Você pode aceitar, concordar, não. A gente aceita o mundo que está vivendo. No nosso mundo, temos muitas situações. Até nós não somos perfeitos. Tal. Agora, eu não posso aceitar, nem eu mesmo com as minhas imperfeições, quando a Bíblia fala que eu estou errado, eu preciso me arrepender e mudar e me conformar de acordo com a palavra. Se eu minto aí alguma coisa, ainda que ninguém vai saber porque eu menti, mas quando eu sei que a palavra fala, eu tenho que mudar. Tenho que mudar. Agora, tem gente que está no nosso meio, então você não vai matar pessoas, você não vai xingar. Tal, mas concordar com aquela prática é errado. Isso vale para tudo. Vale para o homossexualismo, vale para a mentira, vale para o adúltero, vale para essas questões que o Lucas acabou de citar. Não, se o meu marido está de acordo, não é traição. Quem disse que não é traição? A Bíblia que está falando, a regra de fé é essa. Né? Então, são situações que nós temos que analisar, que o concordar, nós não podemos concordar. Por quê? Porque é a Bíblia a nossa regra de fé, né? É verdade. Agora, quando eu estou falando só a questão de aceitar ou não, porque não tem problema. Trabalhei com pessoas que eram homossexuais, não tinha problema. Ele ficava, tal, ele não concordava comigo, porque eu acho que é errado, ele achava que é certo?
Eu não concordava com ele porque eu acho que é errado e ele acha que é certo, mas trabalhávamos, desenvolvíamos o trabalho normal. Ele não pediu a conta por minha causa, eu também não saí do trabalho por causa dele. Você entende? Sim. O que não dá para fazer, às vezes, é querer incutir dentro de nós que isso é uma verdade, que isso é uma coisa que nós temos o direito de falar, nós não aceitamos, por quê? Porque nós somos cristãos. A palavra de Deus diz isso, né? Agora, essa questão que eu acho importante, sim, que a gente deve também pontuar aqui, porque é uma questão dos nossos dias. Sempre teve, mas a Bíblia não concorda com isso daí. Ele fala assim, ó, homens sem domínio próprio, né? Aí, escravo de si mesmo, homens que são dominados pelas suas paixões, desejos. Você já reparou hoje o sentimento que a pessoa tem, aquele desejo de adrenalina? A pessoa parece que fica pilhada de adrenalina. Sim. É verdade. Né? Faz verdade. Cada coisa, rapaz, que eu fico impressionado. Camarada, eu não tenho coragem mesmo, só estou falando. Mas em busca dessa adrenalina, o cara vai lá, pula de uma montanha, rapaz. Eu falo, meu Deus, mas por quê? É esse desejo, essa ânsia de sentir coisas, né? Eu vi bastante, se você pesquisar aí no Google, aí você vai perceber a quantidade de jovens que morreram só para tirar uma selfie de cima de uma montanha. Sim, muita gente. Você viu? Sim. De cima de lugares altos assim, e escorregou. Prédios altos, né? E morria. Olha só. Pra adrenalina, correr risco, né? Praticando, tem o parkour também, né? Parkour. Os caras fazem em cima do prédio. Pulando de um prédio para o outro. Então, você vê que essas paixões, esses desejos, acho que, às vezes, a origem é a mesma. Aquele vazio é tão grande hoje, dentro da nossa sociedade, ali, que as pessoas andam desesperadas para suprir esse vazio. É verdade. E se ela encontrar Jesus Cristo, ela vai suprir esse vazio. Né? Tudo isso daí vem mostrando para nós a nossa sociedade. E pessoas, né, pastor, que olham para nós, somos servos de Deus, e falam, é vocês que são presos, né? Porque vocês têm que ir para a igreja, porque sendo que é totalmente o contrário. Não, nós temos liberdade, nós escolhemos o Senhor. Sim. Nós optamos em escolher o Senhor. Deixamos as nossas paixões de lado e escolhemos o Senhor Jesus. É simplesmente isso. Até, pastor, na questão da intensidade hoje, né? Eu assisti com a Thaís um negócio lá na televisão, lá, na internet, de um programa onde um vai começar a namorar o outro. E eles não se veem. E aí, eles só na conversa, mas uma intensidade que é de um se declarar para o outro, mesmo não conhecendo, em 3 dias de conversa, uma intensidade, eu já te amo, você é a mulher da minha vida, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Aí passa o decorrer, quando começa a conhecer a família, o dia a dia, já começa a se odiar. Então você vê que é aquela intensidade, aquele vazio, aquela carência, é uma intensidade tão grande que não é constante, né? Não é um relacionamento que é construído ali, em cima da verdade, da fidelidade. É só uma intensidade. Quando você olha um se declarando para o outro, você até pensa, nossa, será que quer viver o momento. É momentâneo, exatamente. São essas. Então, mas isso tem mostrado, né, para nós o que é os nossos dias. Ele fala que estão sem domínio próprio, sabe? Como as pessoas hoje também, essa falta de domínio, essa falta de decisão, essa fraqueza, às vezes de caráter, essa fraqueza de postura, que leva nessa ânsia muitos entrarem nas drogas. E depois que entra, ele acaba ficando cativo. Cativo por quê? Por causa daquele desejo, daquele deleite, daquele prazer. Porque quem é viciado, ele é viciado porque gosta. Né? Exatamente. Porque se doesse, não faria. Não faria. Aliás, né, se doesse não faria, mas a gente vê que tem pessoas que são masoquistas que têm prazer na dor. E a gente viu muito isso em jovens, até, graças a Deus, a gente não tem visto isso aí. Faz um bom tempo que eu não vejo isso entre os jovens, que o Lucas, né, a gente trabalha com jovens, vê. Mas chegava jovens aqui que se olhava pulso, cortados.
né? Os corpos cortados assim, porque tinha prazer na dor, né? E se tornou também um vício, né? Então, o ser humano, quando ele está longe de Deus, eles fazem coisas assim que são sem domínio próprio, sem domínio algum. Ele não tem domínio, de chegar e falar basta. Até na questão, às vezes, Júlio, que nós podemos ver, em tudo a gente deve ter domínio. Se a gente não tiver domínio no comer, no dormir, em tantas coisas, nós vamos ficar presos. Tem pessoas que amanhecem na internet, Sim. amanhecem em celular. Jogos. Sabe? Então, por quê? É a falta de domínio próprio, daquele poder tranquilo de desligar o celular, desligar a televisão, falar, é hora de dormir, é hora de Pessoas descansar. também, né, pastor, que se prendem até mesmo no trabalho, em relação ao trabalho. Que Também. a gente vê hoje, né, tem muito coach, né, o pessoal da coach aí, palestras sobre o incentivo de trabalho e conquistar, né, e tal. Só que muitas pessoas se perdem nisso, né? Sim. As pessoas acabam não tendo vida, 24 horas, é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho. Tem algumas crises, né, que hoje existem, que tem o burnout, tem algumas crises que é o excesso de trabalho. Né? A pessoa não tem um tempo ali de descanso. De qualidade de vida. Não tem qualidade de vida. Outra questão que os homens serão implacáveis, sem trégua, sem acordos, sem perdão. Olha só. São pessoas que são, às vezes... Então, isso também é interessante. Isso a gente vê muito na mídia também, como nos tornamos implacáveis. Qualquer situação, qualquer coisa, quando você olha a questão da mídia, já realmente é tão forte, tão severa sobre as pessoas, que é implacável, como a pessoa emite o juízo, escreve, e para ela acabou. Às vezes sem condição das pessoas se defenderem de todas as coisas que são faladas ali. Então, isso também é um reflexo aqui dos nossos dias, né? A palavra grega aspondos, que fala sem trégua, sem acordo, sem perdão. Pessoas cujo ódio, muitas vezes, arde como fogo, né? Algo que consome a pessoa. Perde o controle, né? A pessoa perde o controle por conta do ódio, né? E é verdade. Homens serão caluniadores. Olha só. Do grego diabolos. Tá? Então, as pessoas hoje também não se importam mais com a verdade. A coisa fala, você fala uma mentira, um boato que seja, e se você pôr na mídia, outros já vão curtindo, e daí já espalha, já fala. Às vezes joga seu nome da pessoa na lama, a vida da pessoa, tudo, sem um lastro de verdade, sem se preocupar com uma coisa mais real, se aquilo é verdade ou não. Exatamente. É o retrato dos nossos dias aqui. E não é só o fato de jogar um nome na lama, né, pastor? É a questão da pessoa viver bem com aquela situação. De, tipo assim, dormir em paz, tranquilo, não ter aquele... Falar, eu emiti um juízo e acabei com a vida da pessoa. Parece que eles perderam esse sentimento de... E fora os compartilhamentos, a pessoa fala, só compartilhei, tal, sabe? Até isso, acho que nós temos compartilhar, que começar, curtir, tem que tomar cuidado. rever, repensar. A fonte, né? O contexto, a fonte daquele conteúdo. Somos muito apressados. Muito apressados. Somos apressados. Acho que está na hora, mesmo assim, embora seja a característica dos nossos dias, de nós que somos servos de Deus, refletirmos melhor sobre todas as questões. E hoje a geração, a maioria, né, das pessoas, elas são assim, infelizmente. Né? As pessoas recebem algo no WhatsApp, algo... Eu já vi muitas pessoas falando, mas é isso, é aquilo. Tá, mas onde você viu? Eu vi no Instagram. Não, eu vi num vídeo. É que as redes sociais parece que deu voz para entendeu? Todos, né? Sim. Poderem... A informação, claro, o acesso à informação hoje em dia é em questão de segundos que você entra no Google, no celular e pesquisa. Alguém na escola, um aluno, um adolescente na escola, a professora falou ali, se ele quiser discorrer mais sobre aquele assunto, ele dá um Google ali sobre aquele assunto e vai ter milhões e milhões de conteúdos ali sobre aquele assunto. Mas é aí que está o cuidado e o filtro que nós precisamos ter, né? Exatamente. E outra coisa que ele fala também, que quando ele fala os homens atrevidos, ele está
seria incapaz de pensar de forma prudente e sensível. Né? Às vezes, hoje, nós vemos também essa falta de prudência de uma forma muito grande, própria da sociedade que nós estamos vivendo. Então, essa sociedade que nós temos hoje é que tem feito nós vivemos dessa forma tão cansada, tão trabalhosa, que você muitas vezes não consegue descansar. Você chega na sua casa para ter um descanso, tal, mas foi tantas informações, tantas coisas que nós estamos vivendo, que a pessoa não consegue descansar. E isso é o quê? É coisa da vida. Não, é um retrato. Segundo a palavra, é um indicador da última gerações, da sociedade que antecede ali a vinda do Salvador Jesus Cristo. Sabe, pastor, que quando teve aquele caso daquela menina, né, caso Nardoni lá, né, aquele caso, eu lembro que foi algo que parou a sociedade para ver julgamento, a sociedade ficou assim completamente, como que pode acontecer esse tipo de coisa, um pai, né, jogar a filha de cima lá do prédio. E hoje a gente vê isso acontecendo com muita frequência, essa questão dentro de casa, dentro de família, né, essa maldade. Sim. E parece que parece que a gente já não tem essa sensibilidade. Fala, aconteceu, é mais um caso, porque aconteceu de tal. Isso aí hoje está no mundo todo, né? A gente vê homens entrando em escola, fazendo maldade com criança, tudo. E aí o que acontece? Você chega no trabalho, ou você vai na casa de um parente, se reúne. Às vezes a gente não se policia de falar, hoje a gente vai conversar sobre bênçãos, as bênçãos de Deus. E acaba falando só sobre isso aí. Essas coisas, né? E isso não alimenta ninguém, às vezes nos deixa mais angustiado. E ele fala também, homens serão blasfemadores, insulto a Deus. Descrevem a pessoas que abrem a boca para falar contra Deus. Isso é outra coisa que nós vemos de uma forma significativa em nossos dias. É verdade. O que se abre a boca para falar contra a palavra de Deus, contra os servos de Deus, contra Deus, é tremendo. As pessoas, a falta de respeito, a falta de temor a Deus hoje é grande. Na época que a gente era, tempos atrás, mais jovens, mesmo o ateu, ele não era atrevido dessa forma de falar contra Deus. Ele simplesmente dizia, eu não creio. Acabou. Mas hoje não. Hoje não fala eu não creio. É muito mais do que isso. Fazem gozação, zombam, deturpam a palavra de Deus, deturpam aqueles que dizem que creem. Então, isso daí também é um sinal da palavra do que está acontecendo hoje. Até mesmo a gente vê isso, claro, na sociedade, na internet, mas até mesmo o evangelismo, né, na rua. Porque antigamente o pessoal saía evangelizar, claro, tinha as contestações, tinha alguns que vinham, eu não acredito, beleza, mas hoje a gente vê isso, é um número muito maior. Sim. Eu já vi diversos vídeos no Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos, de pessoas pregando na rua, e pessoas debatendo contra, batendo e insultando verbalmente. Lucas, é algo que tem crescido nesses últimos dias. Tem acontecido de pessoas para protestarem contra a igreja, contra a nossa fé, que estão invadindo e destruindo igrejas. Sim. Entrando nus dentro da igreja. Exatamente. Justamente blasfemando para tentar nos desestabilizar, achando que estão nos afrontando, mas estão afrontando a Deus. O ódio, isso daí eu dou glória a Deus, porque, na verdade, o Senhor já explicou para nós o que aconteceria. Então, para nós, não chega a ser uma surpresa que nos pegou de espanto, não esperava isso. Mas, lógico que nós estamos olhando, e isso mexe conosco. Todavia, nós temos um respaldo, que a Bíblia já nos orientou, que aconteceria. Esse ódio contra Deus, esse ódio contra a palavra, esse ódio contra os servos de Deus, isso é uma coisa que seria realmente própria dos últimos dias. Quando ele fala irreverentes também, significa indecentes. Sabe? Pessoas que vivem, às vezes, abertamente no pecado, sem nenhum pudor, e realmente tranquilo. Chega
hoje em dia até expõe na mídia. Sim. É um pecado, é uma coisa errada, mas a pessoa não tem a mínima vergonha de publicar, de colocar. E nós vemos isso em filmes, nós vemos isso em tantas, na mídia, nós vemos isso daí. Eu estava vendo lá a mídia falando um novo exemplo de homem hoje. Um homem, aí colocaram a foto de um rapaz lá que é conhecido da mídia, de saia e de batom, de maquiagem. Esse é um novo... E ele se orgulhando de andar desse jeito. Falou, não, agora não existe mais essa questão de que é masculino, que é feminino. Você pode fazer o que você quiser. É fundado no pecado. Já não tem mais já o pudor. É claramente o que a gente vê em Romanos 1, né? Onde o Senhor fala daqueles que Se entregou conhecem às a suas verdade, próprias paixões. né? Mas eles se entregam às suas paixões e ainda pior, né? O texto fala, eles ensinam outros, né? Aprovam isso e ensinam outros o caminho, esse caminho de perdição. E o Senhor fala que esses foram entregues às suas paixões. Sim, eles são entregues, quer dizer, Deus deixa eles por Sim. conta deles mesmos, né? E aí que você vê hoje que realmente a pessoa às vezes publica ali, que nem você disse, não, eu tinha um caso, que a mulher contou, tal, eu tive relações fora do casamento, mas o meu marido estava de acordo, nós acertamos esse assunto, e a pessoa não tem mais aquele senso de pudor, de se envergonhar, de ficar vermelho. Ou a pessoa é capaz de postar hoje na mídia, ele se drogando, fazendo tantas coisas. É verdade. Ali, né? Pastor, tem um comentário aí? O Renato está comentando bastante, Renato Monteiro, aí ele fez um comentário aqui, a sociedade não aceita mais a igreja pregar o que é pecado, realmente uma sociedade semelhante ao tempo de Noé. Eu lembrei... não entendi o que ele disse, Carol. Lê de novo para mim, por favor. A sociedade não aceita mais a igreja pregar o que é pecado, realmente uma sociedade semelhante ao tempo de Noé. Eu lembrei de uma situação que aconteceu o ano passado, que uma famosa ela faz uma festa todos os anos, e os famosos já esperam essa festa com grande ansiedade, e faz com que a sociedade que acompanha esses famosos também esperem. Mas a primeira festa dela foi uma novidade, os famosos postaram e tudo, mas o do ano passado... essa festa vai vários famosos, shows, e eles ficam hospedados em um mesmo hotel por vários dias. E nessa festa, tem um quarto, onde nesse quarto, além de objetos sexuais, eles fazem atos sexuais em grupo. E com muita bebida e tudo, quando todo mundo já está muito embriagado. E essa famosa, que é a dona da festa, ela falou ano passado que ela ia desbancar Sodoma e Gomorra. E daí aconteceu tanta coisa nessa festa que os próprios famosos começaram a cancelar essa festa por tanta perversidade que estava tendo. Muitos ainda esperam a festa, porque faz com que eles cresçam em questão de visualização, enfim, mas outros já não querem mais estar presente na festa, porque a extrema perversidade que existe naquele lugar é grande demais. Então, nós vemos, mas isso não é, às vezes, caso isolado. Essas coisas estão caracterizando a sociedade dos nossos dias hoje, né? Onde, de repente, vai chegar épocas aí que nós, pelo amor de Deus, se não tomar cuidado, você vai ver, às vezes, as pessoas tendo um relacionamento íntimo no meio da rua, em lugares públicos. Aliás, aí, você já vê muito isso, né? ainda. Bom, então, queridos, os homens serão esse irreverente, indecente, indivíduo que vive abertamente no pecado, sem qualquer peso de consciência. Então, são os nossos dias aí, das pessoas que nós estamos falando, em tudo na vida, até mesmo na questão de enganar as pessoas, seja enganar no negócio, mentiras, tapeações, tantas coisas. São sinais dos últimos dias. Agora, também, na sociedade é isso, tá? Agora, tem também sinais na questão
não só de pecado, mas o que haveria na sociedade com referente a doenças, enfermidades, que haveria pestes, haveria epidemias, sabe? Então, nós vemos que nos nossos dias hoje, a gente pensa, nossa, não tem mais, graças a Deus, vacina, mas de repente nós encontramos uma epidemia, e alguns já dizem que pode vir outras epidemias, que está começando novamente a se alastrar. Em 2020, Exatamente. né? Ninguém imaginava, né, o que ia acontecer no mundo, que foi o Covid. Março de 2020 começou, aí de repente, não, parou tudo. Sim. Para a gente foi, né? Eu nunca tinha visto isso. Exatamente. Eu aprendi nos livros de história, mas nunca foi algo assim. Parecia né? distante da gente, né? Da Parecia nossa sociedade. distante da gente, né? Então, mas em 1980 teve também a pandemia, a AIDS, teve a pandemia do SARS em 2002, 2004, né? Tem bastante coisas que nós depois aí que aconteceu ao longo do século, cólera e febre amarela, né? Sim. Então, as pandemias, essas coisas também na sociedade é uma realidade. Hoje até a pessoa esqueceu da AIDS, né? Parece que está normal. Mas ainda tá mata normal, muita gente, né? Mas ainda tem muitas coisas ocorrendo ali. A questão dessa Covid também. tudo. Eu vi que semana retrasada, se não me engano, uma jovem de 26 anos morreu de Covid. Olha só, né? Que pena, mas é uma epidemia. Aconteceu. Só que são sinais que pontua também a volta do Senhor Jesus. Outra coisa, agora vamos falar dos sinais da natureza. Sim. Já falamos na sociedade. Nós temos a questão dos sinais na natureza. Na natureza, o Senhor disse que haveria grandes terremotos, fome, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus. Olha só. Então, ele está falando dos últimos dias. É certo que terremoto sempre houve, né? Mas a crescente quantidade de terremotos que tem existido aí de uma forma não diminutiva, mas crescendo cada vez mais. Frequência, né? O intervalo vai estar diminuindo, Isso. a O frequência Renato está aumentando, né? Teve frequência aumenta. Teve uma aula que o Renato trouxe uma vez na escola dominical e ele trouxe um gráfico de 100 anos de terremoto e de tsunami. E a gente vai vendo que lá há 100 anos atrás, 150 anos atrás, era bem esporádico, Pontual, né? Demorava tempos assim para ter. Agora você vai ver que tem terremoto praticamente todo dia. Às vezes em pequena escala, às vezes em grande escala, como aconteceu agora recente na Turquia, né? Mas tem acontecido com muita frequência, Chile, Turquia. E você veja também, Juliano, o pessoal fala, mas isso é coisa da natureza. Sim, mas olha o que o senhor está falando. Põe as pontes de ligações. Uma sociedade que destrói a si mesma, que destrói a natureza, ou as situações vão acontecendo uma atrás da outra, né? É verdade. Como situações decorrentes ali do que acontece ali. Então, terremotos, fome ainda nos nossos dias. Fome, pestes, é tudo que nós estamos vivendo hoje. E quando fala de fome aqui, não está falando fome por causa simplesmente de seca, por causa dessa situação. Não, é que os homens hoje não se importam, olham para si mesmos, correm atrás das suas próprias coisas. Então, a fome que existe hoje não é por causa da natureza, é por causa do ser humano. Por causa do ser humano, é. É por Exatamente. causa do ser humano, né? Então, são coisas que nós estamos vendo aqui. Bom, também vamos falar aqui da ciência também. É outro sinal que ele fala, a questão da ciência. A ciência, Daniel 12:4. Dá para ler para nós Tá, aí, sim, Juliano? pastor. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. E é o que a gente tem visto, né? Sim. Você compra um celular hoje, não é nem amanhã. Daqui 1 hora já tem outro, Já melhor tem que outro. o seu. É, Né? exatamente. Você sabe que eu estava vendo ontem um lançamento de um produto da Apple, O óculos. o óculos, você viu? Sim. Pastor, eu até comentava com meu cunhado, falava, vai chegar um momento em que a sociedade vai parecer zumbi. É.
Porque o óculos, pastor, você coloca aquele óculos, você tem os aplicativos do seu celular que você visualiza e o óculos ele reconhece os seus dedos. A pessoa Então faz... você vai só e é só a voz. Sim. E você vai ali colocando os aplicativos e você consegue fazer com que abra para você uma tela de cinema nesse óculos e você escurece toda a lateral. Então você não enxerga aqui a Gabi, você não enxerga aqui, você só enxerga tudo escuro e só a tela. Então assim, e você pode ficar usando ele no dia a dia, fora muitas outras funções que ele tem. Olha, mas olha que interessante aqui também, quando eu falo assim, muitos correrão de uma parte para outra, aqui muitos dizem que isso aí é uma questão da velocidade em que o mundo andaria. A velocidade da ciência, a velocidade que aconteceria no mundo. E hoje, realmente, a gente olha a velocidade que o mundo está andando, desde os automóveis, aviões, trens cada vez mais rápido, a ciência cada vez mais rápido. Então, tudo que nós vemos acontecendo hoje está relacionado às coisas proféticas aqui. Aviões que praticamente em 100 anos de desenvolvimento ultrapassam a velocidade do som. Sim. Esses dias eu estava vendo de um avião que caiu agora recentemente, lá de um mega empresário lá nos Estados Unidos, que estava com a filha, acho que com a esposa, e ele estava sem comunicação. E mandaram 2 caças atrás dele, chegaram os caças, na hora chegaram os caças lá. Então a velocidade que tem, olha isso aí. E você vê depois também, quando a gente começa a pensar em questão de 100 anos atrás, olha que em 100 anos o que aconteceu. Questão de 100 anos, a velocidade que as pessoas se locomoviam era quase a mesma do que Abraão. Era a cavalo, era tal. Verdade. Mas, de repente, aí logo, principalmente pós-guerra, Segunda Guerra, o avanço que teve é uma coisa... E é isso que ele fala. Ele não fala que vai ser, por exemplo, aritmética. Vai ser multiplicar, vai ser exponencial. Vai ser algo que é o que nós estamos vendo hoje. É multiplicar mesmo. Hoje a gente tem projetos, né? Do Elon Musk, né? Para ir para Marte. Então, ir para a Lua. Mas você vê, nós estamos falando de carro andando aqui na Terra, mas já tem carro andando também em Marte, lá, aqueles robozinhos, aquelas coisas andando em Marte. Os caras fazem monitoramento. E outra, né, pastor? Nós estamos falando de avião, mas tem sonda viajando pelo universo todo, tirando fotos do universo todo. Quando que nós imaginaríamos umas situações dessas? É verdade. Até a questão das profundezas, né? Hoje eles já estão construindo agora um que desce nas profundezas, né? Um submarino que vai a 3.000 metros de profundidade, nunca explorado. Não sabe tem o que partes tem. do nosso oceano que o homem não conseguiu chegar. Aliás, o homem conhece mais, né? Do espaço. Sim. Agora, mas olha que coisa que nós estamos falando ainda, que daqui a pouco está entrando aí a inteligência artificial, as máquinas aprendendo. Isso já é real, tem o chat GPT, né, Júlio? Sim, exatamente. Eu estava vendo, eu mostrei para a Thaís ontem um pedacinho só da inteligência artificial. Era o Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional com a voz dele e falando uma notícia. E você olha aquilo lá, não tem como você falar assim, mas isso aqui não tem nada a ver com isso. É ele ali. Você olha assim e é a inteligência artificial que faz esse tipo de coisa. Reconstrói sua voz. Reconstrói a sua voz. Pega a sua voz e você coloca um texto e aquela voz ela fala como se fosse você. Como se fosse você. Então, e isso também a gente vê hoje, até na biotecnologia de hoje também, né? A questão do DNA, o que o homem descobriu, as coisas que estão se formando em nossos dias, nós não conseguimos mais acompanhar. A velocidade dos nossos dias são tremendas. E se a pessoa tentar acompanhar, eu acredito que ela fica maluca. Porque são tantas áreas que corre, que se desenvolve, que corre, mas tudo isso com a permissão de Deus. Deus segurou, talvez, todo esse aparato de conhecimento para ser usado nos últimos dias. Porque muitas teorias que existiam, acredito, tempos atrás, contribuíram. A teoria da relatividade, a mesmo Isaac Newton, né? Da gravidade, são leis
que Deus permitiu descobrir e falou, ó, vou deixar um tempo, porque no tempo oportuno, no tempo Kairos, no tempo de Deus, eu vou liberar para que as coisas aconteçam. E dá a impressão que está acontecendo nos nossos dias. É verdade. E sabe que eu fico pensando, né, algumas coisas a respeito da volta do Senhor, e eu pensava a respeito do arrebatamento, eu imaginava, nossa, como que, o que argumento eles vão usar, o que eles vão transpassar para o mundo quando a igreja for arrebatada. Eu ficava pensando nessas coisas, né? O que será que qual vai ser a notícia que vai ser dada, porque vai sumir milhões e milhões de pessoas no mundo todo, né? E eu ficava pensando, mas hoje parece que as coisas vão ficando mais claras. Eu imagino que vai ser algo com relação à tecnologia. Não sei, não posso afirmar, claro que não, mas eu imagino que será algo, porque as pessoas, hoje, quando a gente olha, parece que as pessoas estão mais bitoladas, né, com relação à tecnologia. O Júlio falou agora desse óculos, já tem o VR, né, que é o óculos com a realidade virtual e tal. Eu imagino, não sei, mas parece que algo dentro desse contexto, né, uma desculpa ali com relação à tecnologia, porque parece que as pessoas estão caminhando para isso, né? Ou também pode dizer que era uma raça que estava aqui que não prestava Pastor, e foi abduzido. E é engraçado que existem muitos hoje filmes, parece que a estratégia de Satanás realmente Já é preparar, né? Preparar também, né, A sociedade. mensagem que vai ser dada. Porque existem muitos filmes hoje justamente nesse sentido de dizer que é uma raça que saiu, o superior sumiu e a vida que segue. Mas você sabe que a gente vê, eu acompanho alguns filmes, né, que eu gosto de assistir, alguns filmes de heróis, a gente tem lá os Vingadores, né, que eles somem. O Thanos lá, ele estala o dedo e some. Metade do universo todo, na verdade, some, né? E quando eu assisti o filme, eu fiquei pensando, eu falei, não é uma mensagem clara, mas a gente que conhece a palavra, a gente olha e fala, mas já é uma pontinha, né? E a Bíblia, você vê, arrebatamento, você vê na Bíblia, não só de Enoque, né, de Elias, que foram arrebatados para os céus, mas a gente vê, por exemplo, o Filipe, que ele desaparece de onde ele estava e aparece em outro lugar. Algumas coisas, quando dizem também agora que Elias falou, vai ver se ele não caiu no monte. Por quê? Porque alguns diziam que Deus fazia isso com Elias. Às vezes ele estava num lugar, desaparecia, aparecia em outro. Né? Era uma coisa sobrenatural que estava acontecendo. Mas o arrebatamento vai acontecer. Mas o que eles vão falar, Lucas, eu acredito também que algum jeito vai ser dado para dizer. Agora, quem conhecer a palavra, que ficar, né, aqueles que porventura não viveram o Evangelho, de alguma forma conheceram, mas se contaminaram. Outros que se arrependeram, porque muitas vezes vão se arrepender e falar, olha, é verdade, aconteceu. O que aconteceu foi arrebatamento. Vão se preservar, vão mudar de vida, né? Mas aqueles que sempre relegaram, vai acreditar na mentira de Satanás e vai, então, estar vivendo. Outro sinal que nós vamos começar a entrar agora, que não é só... nós vemos que são coisas importantes para a sociedade. A sociedade, a ciência, né? A natureza, que hoje é um clamor do mundo para cuidar da natureza, certo? Ali, e também agora na religião. O apóstolo Paulo fala que a natureza geme, esperando o dia da redenção. Até a natureza geme. Né? Agora nós vamos falar um pouquinho, não sei se vai dar tempo, eu acredito que não. Então, mas nós vamos entrar na religião. Olha só, a religião também é um ponto muito importante, né? Sim. Então, é lógico que Deus não deixaria passar sem falar para nós como estaria a vida espiritual, a religião, o relacionamento do ser humano com Ele nos últimos dias. O que aconteceria com as pessoas, com a fé, né? O relacionamento com Ele, o que aconteceria também nos últimos dias, como as pessoas estariam. Então, a semana que vem, nós vamos estar entrando nesse sinal aqui, Sim. Porque Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria em todas as áreas, de um para com o outro,
da pessoa para com Deus, da pessoa para com as coisas de Deus. Então, a semana que vem, nós vamos entrar nessa questão aqui Da religião. da religião. Exatamente. Certo, Amém. Lucas? Amém. Certo. E, querido, não queira ficar. Amém? A gente falou aqui os que conhecem a palavra e vão reconhecer, né? Falar, nossa, aquele povo que insistia na minha vida, né? Aquele crente que insistia na minha vida, ele subiu. Era verdade. Será um grito não de lamento, Não queira né? ficar, querido. Olha, querido, de tudo que a Bíblia fala, a gente tem que viver preparado. Preparado para encontrar o Senhor. Não queira estar aqui depois que a igreja for arrebatada. Depois que o Espírito de Deus levar a igreja. É lógico que o Espírito de Deus ainda vai atuar na terra, mas não da mesma forma que atua hoje, porque hoje ele está na igreja. Tá? Ele está em nós. Tá? Quando a igreja for arrebatada, ele vai atuar na terra, mas não será da mesma forma que ele atua hoje, né? Então, não queira estar aqui no tempo em que a tribulação for implantada aqui. Uma das outras coisas que não acreditem nas mentiras que são ditas hoje. Tem gente falando que o inferno não existe, que o diabo não existe. Religiões que estão falando isso, sabe? E muita gente hoje seguindo tantas coisas pode cair nessa falácia, nessa mentira, que o inferno não é real, que o diabo não é real. Que o Gênesis também foi só um mito. E se você fala que o Gênesis foi só uma historinha, você descredibiliza a Bíblia por completo. Porque ali fala sobre a redenção, sobre pecado, sobre as promessas, tudo. Você descredibiliza Deus, filho. Porque Sim. o primeiro... Deus, exatamente. Deus nunca falou assim, eu existo. Sim. Não, Deus é um fato. Então a Bíblia não começa, não tem um versículo onde Deus fala... A Bíblia fala, Deus existe. Não, como Deus é um fato, a Bíblia começa assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é um fato, Deus existe, ponto final. Ele é. E ele está dizendo, tudo que existe aqui foi ele que criou, ponto. Se você tirar Gênesis, então, meu irmão, aí realmente você não acredita. Aí é mais fácil você assumir, em vez de falar que Gênesis e tal. Então, fala-se o seguinte, assuma, eu sou ateu. Eu não acredito em nada. Para mim, o homem é um animal igual o outro. Vai morrer e acabou tudo. Então, tem que acreditar nisso. É verdade. Tem que tirar essas máscaras que estão querendo pôr. Ou você acredita na Bíblia, na palavra, em Deus, ou você não acredita. É simples. Né? Exatamente. Tá bom? É isso aí. Querido, semana que vem nós estaremos aqui de novo, conversando sobre essas questões. Deus abençoe pela sua atenção. Deus abençoe Kathleen, Felipe, Fernandinho, Davi. Deus abençoe o Tinho. Deus abençoe a Gabi, que está aqui conosco hoje também. A esposinha do Lucas. E Deus abençoe você que está conosco aqui, tá, queridos? Então, um abraço para todos. Vou pedir que o Lucas ore encerrando esse momento. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pelo tempo que tivemos aqui, ó Pai. Pedimos que o Senhor, ó Pai, continue a ministrar em nossos corações, ó Pai. Nós entendemos a importância da palavra do Senhor e como ela é importante e preciosa para a nossa vida, ó Pai. Fica conosco, nos dá uma sexta-feira, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.